de abril de 1987, o telejornal da TDM abria com a notícia que marcou o dia e o futuro de Macau, a assinatura em Pequim da Declaração Conjunta. Seria esta talvez um pouco a ideia... A jornalista Fátima Torres estava em direto da escadaria do Palácio do Povo. Depois do reatamento das relações diplomáticas entre Portugal e a China, destes últimos 9 meses de conversações, o acordo é agora uma realidade. Acordo que será... As câmaras registaram o momento em que os primeiros ministros Cavaco Silva e Zheng Jiang assinavam a declaração. Jorge Neto Valente era um dos convidados. Não se desvanecerá, com certeza, da mente de quantos a presenciaram. Foi um momento muito emocionante para as pessoas que estavam lá, quer para os chineses, quer para os portugueses. Foi um momento de grande emoção. Estávamos ali todos a saber o que estava ali a tratar, era o assunto de Macau, era a assinatura da declaração pela qual Macau iria ser entregue à China. E a grande figura do dia foi antes de ir para a assinatura propriamente dita, de pegar na caneta e assinar, foi o Sr. Tang Xiuping, Deng Xiaoping, que apareceu, enfim, muito amparado. Até estava com um estado de grande fragilidade, já tinha 90 anos. Em Macau, a TDM foi perguntar à população o que achava do destino traçado para o território em Pequim. Acho bem. Acha bem porquê? Tinha que ser, pá, mas é um bom acordo. Isto era irreversível, não podia ser de outra maneira. Mas considera que é um bom acordo? Eu acho que sim. Tomamos em conta o que aconteceu com Moçambique e Angola, acho que está bom. Mas porquê é que faz a comparação com Moçambique e Angola? Porque senti isso na carne. O acordo em si, creio que não está contra, pelo menos, os portugueses que ficarão cá em Macau. Portugal e China tinham começado a negociar o texto da declaração conjunta em junho do ano anterior. Benjamin Yu acompanhou essas negociações enquanto jornalista da rádio O Montintói. 當時咧係會同香港咁咧，就會傾好耐時間。咁點不知咧可能因為中葡喺呢個有關澳門嗰個主權問題上已經有咗共識。主要係嗰個治權方面咧，就係點樣去將澳門咧就交翻俾呢個中國，包括咧就係喺幾時幾月幾日同埋點樣交法。咁後來知道1999年嘅12月20號，咁嚟嗰陣時1987、86年都係仲有10幾年，好似又好遠，但係咧亦都其實好短下個時間。Sobretudo os portugueses de Macau. As famílias tradicionais, etc., sentiam que o chão estava a fugir, não é? E sentiam-se mal por não terem sido minimamente tidos em consideração nessas negociações. Neto Valente, o saudoso Henrique Sena Fernandes, todos eles muito críticos relativamente a Cavaco, e nessa altura penso que Cavaco foi confrontado com essas declarações. Primeiro, porque não foram sequer consultados durante as negociações. Segundo, porque Portugal se esqueceu neste pormenor de levar portugueses de Macau à assinatura de declaração conjunta e eles, os que foram convidados pela parte chinesa. Eu não sei se foi lapso, acho que foi falta de bom senso e falta de chá, como se costuma dizer. Tenho presente, neste momento, a população de Macau, a quem exprimo a minha total solidariedade. Tenho presentes Portugal e os portugueses, já que todos encerramos hoje um ciclo da nossa história e preparamos com confiança o futuro. E tenho presentes também as relações de amizade entre os nossos dois países, que irão conhecer, a partir de agora, uma nova e acrescida dimensão. O que é que pensou hoje quando assinou o acordo? Estava a participar num ato histórico, não tínhamos a mínima dúvida, mas um ato histórico que simboliza ao mesmo tempo o desenvolvimento e o fortalecimento das relações de amizade entre Portugal e a China. De Pequim, Cavaco Silva parte para Macau, entra pelas portas do cerco, onde é recebido pelo então governador Pinto Machado. Cavaco Silva é primeiro-ministro
salvo erro, novembro de 85 e outubro de 95. É fundamental a sua intervenção até à declaração conjunta, é também muito importante a sua intervenção enquanto Primeiro-Ministro para a primeira fase do período de transição. O Presidente da República é que nomeava o Governador e era responsável pela sua nomeação e pelo seu funcionamento, mas depois as questões de política externa passavam pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cavaco teve intervenção e tinha intervenção sobretudo ao nível do Grupo de Ligação Conjunto. O que é o Grupo de Ligação Conjunto, para quem estava há menos tempo em Macau, era o órgão de consulta entre os dois países para tratar das questões de Macau e onde as negociações do período de transição foram feitas. Essas negociações não foram muito difíceis, até porque já havia o Presidente de Hong Kong, mas também não foram muito fáceis. Havia problemas, como é lógico, e alguns dos problemas foram pura e simplesmente adiados, não se resolveram, ficaram por resolver e passaram para diante. Depois outros foram resolvidos com recurso aos truques da tradução, em português diz uma coisa, em chinês diz outra. E outros problemas foram resolvidos e nem todos foram bem resolvidos. Não há problemas substanciais, ou melhor, em relação às três grandes questões, como sabe muito bem, é uma questão que não estará resolvida até dezembro de 99 e provavelmente nem depois, há sempre problemas para resolver. A administração de Macau, sendo portuguesa, era de esperar que a população portuguesa e os portugueses de Macau fossem ouvidos no âmbito das negociações que havia no grupo de ligação. E isso não foi feito. Não havia ninguém na delegação chinesa que não tivesse estado uma temporada larga, no mínimo 6 meses em Macau. Os portugueses fizeram questão de ter pessoas que não conheciam Macau sequer. E pronto, isso, quer dizer, não tem comentários. É assim que foi assim que as coisas se fizeram. Em Macau, Cavaco tinha 2 homens de confiança, Anderson de Guimarães, que durante a primeira fase do período de transição liderou as negociações na Comissão de Ligação Conjunta, e Rocha Vieira, que em 1991 é nomeado governador por Mário Soares. Rocha Vieira é mais um homem de Cavaco do que um homem de Mário Soares. Era assim em 91, é assim hoje, as coisas estão... Mário Soares o escolheu? Eu acho que Mário Soares voltou à ideia de querer um militar. Rocha Vieira surge aqui, eu penso que há aqui uma grande influência de Cavaco Silva. Não podemos esquecer que era um homem nomeado por Cavaco para os Açores. 7 anos depois de assinar a declaração conjunta, em pleno período de negociações, Cavaco Silva regressa à China e a Macau. Gilberto Lopes acompanhou na altura para o jornal Tribuna de Macau a visita do então primeiro-ministro, que chega ao território no dia 16 de abril de 1994. Na viagem que fez à China em 94, há 2 ou 3 questões que são extremamente importantes e que tiveram um avanço significativo nessa viagem. Desde logo a questão da nacionalidade, que era uma das questões que mais preocupava. E o que era isto, a questão da nacionalidade, era que a China não obrigasse a chamada comunidade macaense a optar pela nacionalidade chinesa. E é em abril de 94, no primeiro encontro com o então primeiro-ministro Li Peng, que Cavaco Silva obtém um acordo. Gostaria de comunicar a esta Assembleia que o governo chinês me informou que não tem intenção de impor a nacionalidade chinesa aos residentes de Macau que tenham ascendência portuguesa e que espera que estes fiquem em Macau após 1999. Portanto, estava aí conseguida uma vitória. Essa vitória, de certa forma, podemos dizer que foi trocada pela questão da Fundação Oriente. Portugal acaba por ceder e aceita abrir o dossiê da questão Fundação Oriente. A parte chinesa, quer ao nível do Grupo de Ligação Conjunto, quer alguns dirigentes chineses de Macau, ou líderes da comunidade chinesa de Macau, quer deputados chineses de Macau, nunca aceitaram que as verbas que vinham do contrato de jogo fossem diretamente para a Fundação Oriente, que era uma instituição que tinha sede em Portugal. E é na sequência desse acordo, penso eu que depois é assinado em 96, que a Fundação Oriente deixa de receber as verbas do jogo. Mas em 94 há outro ponto importante na agenda do então primeiro-ministro.
reúne-se com a Associação dos Trabalhadores da Função Pública e com uma frente unida que havia aqui, que estava precisamente a discutir duas questões importantes. O primeiro pacote da integração dos funcionários que estavam em Macau, que depois foram para Portugal, o chamado processo de integração. Jorge Fão era, na altura, presidente da Associação dos Funcionários Públicos de Macau. Ao resolver essa questão da nacionalidade, irá provavelmente resolver todas as outras questões importantes também que se prendem com a questão da nacionalidade, que é a questão da localização de quadros, que é a questão da permanência dos portugueses em Macau, que neste momento é importante para a preservação e a manutenção da nossa cultura, da nossa identidade em Macau. É também durante esta visita de Cavaco Silva que é assinado o acordo de criação da Air Macau, com a participação da TAP, e que é criada a ADA, a administração do aeroporto. Mas o então primeiro-ministro estava longe de ser uma figura popular. Cavaco não tinha, por exemplo, aquela aproximação que tinha Mário Soares, de quem muitos chineses, de quem muita comunidade chinesa, pela sua até complexão física, gostava muito. E Mário Soares cumprimentava as pessoas, na altura passeava sempre entre as ruínas do Leal do Senado, e Mário Soares ia junto da população, cumprimentava as pessoas, os portugueses, os chineses e quem estivesse a passar, coisas que normalmente Cavaco, pelo seu feitio e pela sua maneira de ser, não faz. Em 94, Cavaco Silva despede-se de Macau junto ao terminal marítimo do Porto Exterior e embarca para Hong Kong. 5 anos depois, quando Macau muda de bandeira, já era primeiro-ministro António Guterres e Jorge Sampaio o presidente. Eu acho que até certo ponto é um sucesso, porque quer em Macau, quer em Hong Kong, a passagem de uma administração dos britânicos do Reino Unido para a China e de Portugal para a China foi o mais pacífico que se podia ter imaginado e, portanto, nesse aspecto é um sucesso. E terá sido essencial neste processo Cavaco Silva. Não é fácil dizer que sim nem que não. Pode haver muitas coisas que eu não conheça, não me recordo de nada que possa dizer, além de ser o Primeiro-Ministro. Com certeza, tudo o que se faz da responsabilidade de um governo acaba por parar no primeiro responsável desse governo, que é o Primeiro-Ministro. Ele era Primeiro-Ministro de Portugal, foi ele que assinou a declaração conjunta, certamente que a terá lido e certamente que lhe terão chamado a atenção para determinados problemas. Agora, se isso resolveu os problemas todos, eu digo que não. Eu penso que Cavaco foi um dos políticos portugueses que mais influenciou o período de transição e o passado mais próximo de Macau, pelo facto de ter sido Primeiro-Ministro em 85 e 95. Não tinha a tutela direta de Macau, mas tinha responsabilidade ao nível da política externa e por essa via no Grupo de Ligação Conjunto, e pelo aquilo que fez, teve uma intervenção. Penso que podemos considerar que Cavaco Silva foi um homem com uma intervenção muito positiva relativamente a Macau. 係非常一個重要嘅角色，一來佢係簽署呢個中葡聯合聲明嘅一個葡方嘅負責人，咁呢個角色係相當重要，已經喺歷史上係冇可以磨滅㗎啦，係嘛？咁跟住咧，佢而家貴為總統之後咧，我諗佢對呢個澳門咧一樣係會關心咯，我諗佢一樣會關心咯，咁由於澳門過去嗰個葡國嗰個管治歷史咧，相信唔會因為簽署咗呢個聯合聲明，就亦都係因為簽署咗呢個聯合聲明咧，葡方係有一定嘅國際嘅責任喺度嘅，即係對呢個澳門嗰個50年不變咧，我覺得葡方係負責任嘅。 20 anos depois, Cavaco Silva está de regresso enquanto Presidente da República. Eu acho que neste momento não há nenhuma questão que tenha a ver com o que está na declaração conjunta que não esteja a ser cumprida. O português continua a ser língua oficial, para todos os efeitos continua a ser língua oficial, o direito continua a ter matriz portuguesa, a presença portuguesa em Macau tem sido respeitada, os portugueses são respeitados, há alguma preocupação relativamente ao património. Acho que vai ser uma coisa simbólica, puramente simbólica. Eu não tenho expectativa nenhuma, portanto, espero que corra tudo bem, que seja uma visita que corra bem, que não haja incidentes, não estou a antecipar nenhum,
mas não estou à espera de nenhum resultado palpável dessa visita. Para Cavaco Silva, esta viagem é também o fim de um ciclo político para ele próprio. Portanto, são 3 visitas, como Primeiro-Ministro ou como Presidente da República, que ele vem fazer à China e a Macau. Poderá haver muitos portugueses que não estão neste momento satisfeitos com a atuação do Presidente da República pela sua intervenção em Portugal, pelo aquilo que se passa em Portugal. Mas isso é uma questão que não tem a ver com Macau, é uma questão que tem a ver com Portugal. É evidente que vai estar, por exemplo, em Macau, num dia que será também muito extremamente importante, porque é o dia que a Troika sai definitivamente de Portugal. Portanto, esta viagem é marcada por isso. Depois de uma semana em Xangai e em Pequim, Cavaco Silva chega a Macau amanhã. Durante a tarde vai ser recebido pelo chefe do Executivo. No domingo tem um dia dedicado à comunidade, que termina com uma recepção, a entrega de condecorações e um concerto da fadista Cátia Guerreiro na Torre de Macau.